Obrigado, amado igreja. Boa noite. Irmão, eu quero agradecer pela oração que vocês fizeram pela Claudinha. Graças a Deus, tirou uma pressão muito grande da mente dela. Graças a Deus. Obrigado. Irmão, abre sua Bíblia em Colossenses. A carta aos Colossenses é uma carta que Paulo escreveu da prisão aos irmãos de Colossos, porque estavam entrando algumas heresias dentro da igreja. E essa igreja ela não foi, assim, praticamente estabelecida por Paulo, mas foi estabelecida por um discípulo dele, chamado Epáfras. E Epáfras, ele estava com esse problema, que algumas pessoas, os gnósticos, tinham entrado lá na igreja e estavam trazendo uma doutrina que estava negando a pessoa de Jesus Cristo. E Epáfras vai lá, Paulo está na prisão de Roma, e Epáfras fala tudo para ele lá, o que estava acontecendo. E é interessante que quando Paulo ele começa a escrever essa carta, é uma carta de 4 capítulos, e essa carta ele vem mostrando a situação de cada um de nós. Ele vem falando que nós, cada um de nós, era estranho à aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos dele. Isso, Paulo escrevendo para os irmãos de Colossos, para eles começarem a ver o estado que eles viviam. Outro ponto que ele nos coloca, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de sua amor. Hoje nós estamos aqui na terra, mas nós estamos lá diante de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Isso é que é maravilhoso. E Paulo estava chamando a atenção desses irmãos. No capítulo 2, ele vem dizendo aqui no versículo 8 e 7 do capítulo 2, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, edificado, confirmado na fé, tal como foste instruído, e crescendo em ação de graça. Então, as pessoas estavam deixando de realmente andar na pessoa de Jesus Cristo. Estavam se arrodeando de doutrina, de filosofia. E não pode tocar nisso, não pode pegar daquele outro, não pode fazer isso. E Paulo diz: olha, esses ensinamentos, a doutrina é bonita, mas é sabedoria humana. O que você deve realmente estar fazendo é estar pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, aonde Cristo está realmente assentado à nossa Deus. Então ele vem falando, mostrando aqueles irmãos, paulatinamente o estado que eles estavam, inimigo de Deus, vivia em trevas, foram realmente batizados,
E aqui no capítulo 3, ele vai, essa aqui é a introdução, e aqui no capítulo 3 ele vai realmente mostrar o andamento de cada cristão, como a gente deve realmente estar andando na pessoa de Jesus Cristo. E para a gente estar andando na pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que estar hoje vivendo, como foi feita a abertura, vivendo em espírito. E vivendo em verdade. É obedecendo os ensinamentos do Espírito Santo. Adorando através do Espírito Santo. E assim nós vamos realmente estar se revestindo da pessoa de Cristo. Tirando a nossa velha natureza. Versículo ainda do capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelos vossos transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. E tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, que constava em ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravado da cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs e despejou em fogo dele na cruz. Então Paulo ele vem mostrando que realmente nós fomos sepultados também com Cristo. Fomos introduzidos na pessoa de Jesus Cristo. E agora nós devemos deixar esse Jesus ser Senhor da nossa vida. Então agora ele vai começar a nos ensinar como a gente deve estar pensando, o que a gente deve estar fazendo com a nossa vida. Cada um de nós fomos batizados, fomos lavados no sangue de Jesus Cristo. Mas nós enganamos com a nossa natureza. Aqui, dentro de mim, está sepultado o Cláudio, o pai do Cláudio. Está sepultado. Mas ele pode, de vez em quando, ele está querendo acender a minha vida, a me trazer ao estado que eu vivia, separado de Deus e uma vida em trevas. É isso que a velha natureza, ela tem para nós. E Paulo ele vai parar, nos ensinar nessa carta que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque a nossa natureza terrena, ela vem de galope atrás da gente. Uma criança nos faz raiva demais. E a gente se descontrola. O marido não dá bom dia para a esposa. O
casa, a mulher estava com cara feia, zangada. Então, tudo isso é descontrolado. O ser que nasceu é uma nova criatura. E a gente vai ter que realmente começar a olhar os escritos que o Espírito Santo deixou para a gente andar na pessoa de Cristo Jesus. Porque vem luta, irmão, vem batalha. Você é uma nova criatura, mas você ainda está na pessoa velha. E você tem que fazer essa pessoa velha morrer todo o dia. Jesus falou que todo dia matai a nossa natureza terrena. Mas qual foram outras palavras que ele usou? Aquele que quer vir após mim, dia a dia se nega, dia a dia mata a sua natureza terrena e me siga. E a gente só pode matar a nossa natureza terrena através dos conselhos que o Espírito Santo nos dá a conhecer. Por isso que quanto mais nós sabemos, mais devedor a gente fica. Mais cobrado a gente vai ser. A gente sabe que deve fazer o bem e não faz. Já estamos o quê? Pecando. Já estamos pecando. Já estamos errando. Então, Paulo ele vai nos ensinar aqui, não a nós diretamente, mas os irmãos nossos. E como essa carta está aqui, é para nós. Esse capítulo 3, versículo 1. Portanto, se for ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas, quando é que a minha vida vai se manifestar? Porque a minha vida, ela está aqui praticamente oculta dentro de mim. O Espírito Santo, ele está dentro de mim. Ele está aqui preso. Mas quando Cristo aparecer, esse Espírito Santo, ele vai glorificar essa carne. Você realmente uma nova criatura que não vai mais pecar. Não vai mais sentir dor, frio. Eu vou estar com o corpo glorificado. No versículo 3, no capítulo 3, ele diz: porque a vossa vida está onde, irmão? Oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está lá. E cada um de nós devemos batalhar dia por dia para não perder a nossa habitação com Deus Pai. E com Deus Filho, e com Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai nos guiar a adorar Cristo. Para a gente poder adorar a Deus. Porque Jesus disse, deixou escrito, que ninguém vai ao Pai se não for Ele. É por Ele através de Cristo que a gente vai ter acesso ao Pai. Mas eu preciso que a gente deixe
o Espírito habitar, viver, mudar a nossa natureza terrena. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados junto com Ele em glória. Corpo glorificado. Mas, para esses dois versículos, passar essa verdade na nossa vida, é preciso eu e você estar se colocando no que Paulo deixa aqui para os irmãos de Colossos, que é buscar e pensar nas coisas. É buscar. É buscar. E estar também em sintonia com as coisas da vida. Essa sintonia, ela vai dar, irmão, posição para a igreja alavancar, subir. É preciso que ele vai ensinar aqui, já no capítulo 4. No capítulo 4, ele vai ensinar que a igreja, ela tem que estar em oração. Quando Pedro estava preso, mataram Tiago. O Tiago que mataram? Pedro. Tiago, 4. Não, a gente está certo. Aí é capítulo 12, né? Então, o que aconteceu? Toda a igreja estava reunida, orando. O que aconteceu? As cadeiras quebradas. Pedro, ele sai do meio de dois centuriões e chega lá na casa e o povo, a menina lá que estava lá recebendo as pessoas, se assombra e não deixa Pedro entrar. Pensando que ele era uma visagem. O que aconteceu? Pedro, ele apanhou, foi preso. Aí depois foi encontrado pregando. Então, essa era a vida que Cristo tinha para aqueles irmãos viver. Devemos viver arraigados e alicerçados juntamente comigo. Então, olha aqui no capítulo 4, versículo 2 de Colossenses. Perseverai na oração. O que significa, irmão? Perseverar na oração. Perseverar na oração é estar realmente pensando nas coisas lá do alto e buscando as coisas lá do alto. Olha o que ele vai falar em diante. E vigiando com ações de graça, vigiando com ações de agradecimento. Então, eu preciso estar em oração. Porque se eu estiver em oração, logo de manhã, eu estou colocando minha vida no altar de Deus. Eu estou, no momento, eu estou juntamente com Ele, pensando nas coisas dele, querendo fazer as coisas dele.
É assim que a gente vai dizer. A igreja do Senhor precisa estar orando. Veja aqui, versículo 3. Com súplica. Devemos estar suplicando. Humildemente, Senhor, nos dá algo. Senhor, me dá sabedoria nas minhas palavras quando eu vou falar com o povo de fora. Me dá sabedoria no que eu vou falar. Pedir a Deus, irmão, essa sabedoria. Olha o que ele vai falar no versículo 3. Suplicar ao mesmo tempo por nós. Paulo pedindo oração. Paulo está aqui nesse momento pedindo oração. Irmão, eu tenho que estar orando por você, você tem que estar orando por mim. Se você não vai para o evangelismo, mas esteja orando para o evangelismo. Esteja orando para dar sabedoria no momento que ele for falar, no momento, e abrir portas. Então, é estar ligado com as coisas lá do alto. Olha aí o que ele vai falar. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, pela igreja, pelo corpo, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo, ele estava, irmão, algemado. E é interessante, segundo a história, diz que ele estava acorrentado no meio de dois guardas. No meio de dois policiais. Vamos colocar na nossa linha de pensamento. Sabe o que ele fazia? Ele evangelizava aqueles dois policiais. Aí vinha mais dois dias estava lá dele, era evangelizado. O homem não parava de estar pensando nas coisas lá do alto. E é interessante que essa igreja de Colossos também começou pela semente que Paulo plantou na pessoa de Epafrodito. Esse homem sozinho começou a espalhar o evangelho lá. Então, a gente vê aqui que tinha uma preocupação. O irmão ele fez uma abertura falando que a nossa vida cristã ela tem que sair dessas paredes. Ela tem que estar, Cristo tem que estar onde a gente está. E as pessoas têm que ver Cristo na gente. Não para nossa glória, mas para a glória dele. Porque ele morreu por cada um de nós. Ele deu a vida por cada um de nós para a gente viver a vida dele. Foi essa vida. Aí o que ele vai falar mais? Versículo. Então Paulo falou firmado. Para que eu, olha que o eu aqui do Paulo, meu minúsculo, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, ele pedia oração para ele ter sabedoria para falar, para abrir as portas das casas para o Evangelho e para como deve se manifestar. Ou para dar sabedoria para que estão de fora e aproveitar a oportunidade. Sabe o que é aproveitar a oportunidade? Interessante. Essa palavra
aproveitar a oportunidade. Ela não é plural, ela é ímpar. A oportunidade é aquilo que vai aparecer naquela hora. E você tem que ser oportuno, porque não vai ter outro momento. Ela é ímpar, é aquela coisa, é aquele momento. No momento que a pessoa dizer, olha, eu quero estudo. Posso ir hoje? Porque você não sabe o dia daquela pessoa. Se você começou a falar com aquela pessoa, tente pegar ela naquele dia. Momento oportuno. Momento de mostrar a pessoa de Cristo para aquela pessoa. Aí às vezes a gente faz aquela burrada. Não, a gente possui tal dia. Aí, aquela palavra que foi lançada, caiu aonde? À beira do caminho. Aí Satanás vai começar a trabalhar na pessoa. Porque no dia que você marcou o dia, Satanás trabalha na vida daquela pessoa. E a gente não vai ter como chegar. A pessoa vai dar uma desculpa. Fui encher o carro de gasolina do Davi. Desculpa mais ou menos assim, tá? Então a gente tem que ter essa sabedoria de pegar as oportunidades, aproveitar a oportunidade. Fazer a oportunidade. Para chegar naquela pessoa e tentar mostrar a pessoa de Cristo. Então, era essa oração que Paulo pedia para os irmãos. Mas ele pedia aqui de acordo com o capítulo 13, diz, olha, busque as coisas lá do alto e pense nas coisas lá do alto. Para o quê? Porque vocês morreram e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vocês também vão se manifestar com Ele em glória. Mas é preciso que eu e você esteja pensando, buscando as coisas lá fora. Através de quê? Palavra e oração. Não tem como a igreja sair sem saber de nada. A gente precisa de sabedoria, que Deus esteja abrindo as portas, palavras no sal, palavras com sal. É interessante que Paulo usa palavras com sal aqui. Eu me lembrei do capítulo 5, lá de Mateus, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a sentir, como restaurar o sabor? Então Paulo ele falou uma palhinha daquilo que mais tarde vai ser escrito. Mas por quê? Porque o Espírito Santo estava dando a ele tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus disse. Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, falando praticamente as mesmas palavras que Jesus estava falando para os discípulos dele. Então, quando eu buscar, bater, abrir-se buscar. Não é isso? É buscando. Como está a nossa vida de oração? Não responda. É você Deus. Como está a sua vida de oração? Como você está pensando no corpo do Senhor?
Você está orando um pelos outros, para dar sabedoria a mim, ao irmão Cícero, ao irmão Léo, ao irmão Antônio, a cada um de nós, as mulheres. É preciso que pense íntimo assim. Porque essa é a doutrina do Senhor, a doutrina do Espírito Santo. Está buscando. Mas, como é que a gente vai buscar? É sempre não está dando momento na nossa carne. Veja aquilo que ele vai falar no versículo 5. Fazei coisas, morrer a vossa natureza. Aí ele vai falar prostituição, impurezas, paixões lascivas, desejos malignos, a avareza e a idolatria. É isso que ele colocou, é o que vai realmente impactar aqueles irmãos da cidade de Colossos até um corpo glorificado, aqui que ele vai estar falando, aqui no versículo 4, quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, será manifestado com ele. Mas é preciso que os irmãos de Colossos, ele e a igreja, mas faça morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, as impurezas, aquela brincadeira assim, sabe? Imorais. Isso acontece muito no meio dos homens, sabe? No trabalho. Então, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que estar sabendo onde está fazendo o pé. Porque senão, irmão, a gente vai estar rindo. A piadinha suja. E aí, o povo também está contando umas piadinhas que, né, nunca sai da nossa vida, mano. Mano, um versículo bíblico é dureza para você decorar. Mas eu te garanto que você sabe aquela piadinha suja de 10 anos atrás, você sabe. O velho homem está lá, tá? Adormecido. Mas precisa a gente fazer ele morrer. Aí o versículo 6, por essas coisas, pela idolatria, pela lascívia. Lascívia aqui é uma coisa interessante, dizer, aquelas roupas que chamam a atenção. As roupas que chamam a atenção. Tem umas roupas, irmão, que hoje parece que o cara que desce lá, aquela roupa para as mulheres, é do diabo. Porque inventaram agora uma roupa que dá uma costura aqui que fecha aqui dentro. Tem homem também usando essa coisa aí, cara. Rapaz, é coisa, sabe? Do diabo. Alguém que para pegar uma roupa mais ou menos curta para coisar. Não, agora as roupas são tudo acochadas na gente, irmão. É difícil você arranjar uma calça que não chame a atenção do seu corpo. Isso é lascivo. Andar com o corpo salado, mostrando que é gostosão, é lascivo. Chamando a atenção dele. Chamando a atenção dele. Ele tem que ter essa sabedoria. Por quê? E os desejos malignos, eu não perdoo, quero matar, quero fazer isso, ache, desejo maligno e avareza, amor
ao dinheiro. E a idolatria, ter um irmão como seu ídolo. A paz daquele irmão, botar ele como seu ídolo. Eu estou dizendo irmão, mas no contexto geral, idolatria, imagem, ídolo, musical, essas coisas. Por quê? Porque por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo, ele estava falando aqui os gnósticos, ensinando aqui a Epáfras como combater o gnosticismo. O gnosticismo, ele chega ao ponto de se achar, às vezes, mais sábio do que o próprio Deus. Acha brecha para tudo para carne. Por exemplo, uma das brechas grandes. Jesus, ele fez vinho. E esse vinho que Jesus fez é alcoólico. Então, a igreja pode ceder um pouquinho. Abrir espaço. Verdade. Mas eu posso? Tudo posso, mas nem tudo me compete. Se eu tocar no copo de bebida, eu vou direto para a droga. Direto. E o irmão se acha sábio, tem coragem de falar isso no meio da igreja, que tinha ex-drogado, ex-bêbados, ex-isso, e aí vai. Devemos ser palavras sábias, para não ensinar certas coisas, que é muito perigoso. Devemos ser. Então, como foi falado aqui, como é que devemos estar pensando nas coisas da dobra? Como devemos estar buscando as coisas da dobra? Paulo, ele fala que se eu busco as coisas da dobra, se eu penso nas coisas da dobra, o que tem para mim é um corpo glorificado juntamente com Cristo, quando ele se manifestar. E ele fala, se ele dá um pensamento de dúvida, se você realmente morreu juntamente com Cristo, foi batizado, então busque as coisas da glória. Pense. Se você fizer isso, os dois últimos versículos vai ser promessa verdadeira na sua vida. Porque você está pensando e está buscando. Buscando e pensando. Ajudando o povo a crescer. Irmão, precisamos estar orando pela manhã. Você sai de casa sem orar. Você sabe que naquele dia vai ser o único dia da sua vida. Você tem que pensar nisso. Desde a sua vida juntamente com Deus. Se guarde nele. Esse mundo jaz de uma vida. Jaz de uma vida. Devemos estar ocultos em Deus. Amém. Seu filho amado,
Ele foi bem claro para mim quando eu batizei, Senhor, que nunca estou sofrendo, mas já sei que eu na casa dele, eu me afastei daquele homem, Senhor, que eu queria bem. Mas sempre que sabe, Senhor, eu coloquei nas minhas orações. Mas eu respeitei, Senhor, o lado dele. E a nossa missão, Senhor, de cada um de nós, é respeitar o nosso irmão. Embora eu poderia falar para ele, essa é a tua palavra, da tua palavra que tu deixou para nós, mas em momento nenhum, Senhor, nós podemos insistir, porque ele tem invadido em cada um de nós, para decidir o que nós queremos dar nossas vidas. E hoje, meu Deus, o Senhor está querendo ter uma vez, Senhor, que ele está mal no hospital. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia da vida deles, que tu sabes, Senhor, que ele tem as coisas, que seja feito, meu Deus, a tua vontade, na vida de Deus, que tu sabes, meu Deus, em nossas vidas, passamos muitas coisas boas, passamos muito ser humano na nossa vida bom, ser humano que nos surpreende, Senhor, assim como aquele homem me surpreendeu muitas vezes. Aquele homem que cuidou do meu irmão, Senhor, tinha por ali no hospital, sem cobrar nenhum valor, Senhor. Aquele homem que cuidou do Maneli, Senhor, era meu vizinho.
E a família ofereceu salário, Senhor, por 15 reais. Eu vi, Senhor, naquele homem, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, Senhor. Uma coisa que eu aprendi, Senhor, que eu gostei de dizer não a todos, que eu nunca vi aquele homem, Senhor Deus, dizer não a ninguém. Aquele homem deixava de trabalhar no caminho dele para socorrer alguém. Ele tirava a camisa dele, vestia o outro e ficava no mundo. São coisas, Senhor Deus, que Senhor não nos sobre eles. E foi muitas vezes ele surpreendeu a bondade daquele homem tinha no coração. Ele jogava a toalha para socorrer qualquer um. E hoje, Deus, eu me peço a vida dele, ele está comigo no hospital, brincando com ele. Ele já é, Senhor, o Senhor já tem seus problemas de saúde, mas ele foi valente, Senhor. Quando ele soube que ele tinha que escolher a bebida ou a vida, ele escolheu a vida. Para não ver Deus, que ele pertence à peça mal. Mas eu tenho visto, Deus, que hoje ele tem encontrado no deserto. Eu dizer a vida na tua mão. Cuida dele, Senhor. Porque ele sempre foi o Senhor conosco aqui nessa terra. Tu sabes, Senhor, que ele veio minha irmã. A minha irmã, Senhor Deus, vivia a vida dele mundo. Mas tu sabes também, Senhor, o pagamento que ela deu, ele tem sempre o pagamento do lado ruim. Mas o Senhor tem abençoado a minha irmã, que ela venha perdoar todas as mal que entendeu. E para ele, para mim, ele foi uma pessoa boa passando na minha vida. Porque nós, quando passam as pessoas que naquela na vida da gente, ele deixa saudade, deixa lembrança. É assim, Senhor Deus, eu te agradeço, não por Jesus, mas parabéns, o ano da vida de cada um de nós, não por Jesus, cada É Senhor para sempre, e vou